Esse vídeo é um pouco diferente, então eu vou começar fazendo uma pergunta. Você acumula coisas? Bom, não importa a resposta porque eu acumulo coisas. Muitas coisas. Desde criança, eu não sei há quanto tempo, sei lá, atrás eu tenho essa pira de tudo que passar pela minha mão eu vou guardar. Mano, tudo mesmo. Mano, desde roupa, caixa, fio desnecessário que eu nunca vou usar, tudo mesmo eu vou guardar. Isso meio que tornou eu um acumulador, tá ligado? Porque tudo que eu já guardei eu tenho uma extrema dificuldade de jogar fora. É desesperadora a palavra. Eu não quero jogar nada que eu tenho fora. Eu tive a ideia desse vídeo porque recentemente eu vou participar de um bazar, né? Eu vou doar algumas roupas que eu tenho nesse meu guarda-roupa. E eu percebi que eu guardo muita coisa que eu não preciso. Por exemplo, não é roupa que eu não uso que eu vou doar. É tipo roupa que não cabe mais em mim. Roupa que eu usava em 2017. E eu tenho certeza que se eu procurar bem eu consigo achar uma roupa de quando eu tinha 10 anos. Lá pra trás tem mais, tipo, todas essas roupas aqui não cabem em mim, já faz um bom tempo. Essa roupa aqui, na verdade, mano, é de um amigo meu de 2016, tá ligado? Tipo, mano, tudo roupa que eu não uso mais, tudo roupa que eu não uso mais. Isso aqui eu ganhei em 2018. Não cabe mais em mim, mas não cabe faz muito tempo em mim. Essa parte de cima do meu guarda-roupa é tudo roupa que não cabe mais em mim. Comecei a refletir que realmente eu gosto de guardar tudo possível e odeio desapegar das coisas. E aí que vem a ideia desse vídeo. Eu vou citar alguns exemplos, como celulares quebrados, que não funcionam há muitos anos, roupas rasgadas, que não servem nem pra doação e eu só guardo porque, sei lá, recordação, fios que não funcionam mais, fones que não funcionam mais, cordas de instrumento que já estão desgastadas e eu nunca vou usar porque elas também não servem. E antes de eu me mudar dessa casa eu tinha muitos sapatos que não serviam em mim ou estavam todos rasgados e eu fui obrigado a jogar fora, porque me ameaçaram, porque senão eu teria guardado eles até hoje também. Mas de longe, o mais estranho é o que tem dentro da minha cama, tá ligado? Eu tenho aquelas camas baú, que você guarda coisas dentro dela, e simplesmente tem muita tralha lá. É tipo como se fosse um ferro velho, um lixão, só que de ouro, tá ligado? Tá ligado aqueles quartos, não sei, aquelas salas que os americanos usam pra deixar coisa guardada? Então, imagina isso só que na minha cama. É basicamente isso. Lá tem meus cadernos de 2017 pra frente, eu tenho quase todos guardados. Um notebook quebrado, fios que eu nunca vou usar, caixas e mais caixas de coisa que eu comprei no passado. Tem coisa que eu comprei em 2019 que tá guardada aí. Tem umas barras de ferro que eu nem sei de onde vieram e pra que serve. Um controle de Super Nintendo. E olha que eu não tenho um Super Nintendo há 5 anos. Ele ainda é pirata, tá ligado? Um arco e flecha. Não me pergunte o motivo, eu realmente não sei de onde veio esse arco e flecha. Eu só pressupus que em algum momento ele brotou na minha mão e ele ficou. Esmaltes, que eu não uso. E não, eles eram meu mesmo, eu só não uso mais eles. Um aspirador de pó quebrado, todo fudido, velho, acabado, mas eu tenho ele também. Uma árvore de Natal pela metade, que eu quis guardar. E um violino quebrado. Só pra deixar o disclaimer, não fui eu que quebrei esse violino, eu ganhei ele assim. A moça que me deu ele literalmente desse jeito. Pra quem conhece de violino, a alma dele tá solta. A alma é literalmente uma pecinha que fica lá dentro. Isso aqui tá tudo fodido. Aqui, ó, o braço, meu professor de violino explicou também que tá solto. Dá pra reformar ele é um violino bonito, mas tipo, preguiça, tá ligado? Ele tá todo fodido, todo ferrado. E, tipo, levantar uma de um violino também é mó treta, mano. E ainda tem muito mais coisa aí dentro também que eu não vou nem citar, porque, mano, não sei de onde veio, mano, tem uma maleta. Não sei de onde veio essa maleta, só sei que eu tenho essa maleta. Mas de verdade, a coisa que mais me incomoda nessa história inteira é que é muito difícil de eu desapegar isso. E esse é um claro sintoma de um acumulador. É como se eu estivesse jogando fora parte da minha história. Um bom exemplo do quão eu gosto de guardar as coisas é esse quadro do Buda. Com licença, Night. Quando eu me mudei pra Florianópolis em 2020, a casa que eu aluguei tinha literalmente esse quadro na parede. E quando eu fui me mudar dessa casa, eu sentia tanta afinidade com esse quadro, tanta felicidade, que eu literalmente peguei ele da parede e levei pra mim. E ele desgastou com o tempo, ele quebrou no meio também, isso foi na mudança. Mas tipo, eu nunca vou jogar ele fora porque ele é um quadro que eu sinto muita afinidade. Pô,
É um quadro que eu peguei de Floripa, trouxe pra São Paulo, do Buda falando pra eu não ser cuzão, mano. Por que eu jogaria isso fora, tá ligado? Porque eu tenho muito na minha cabeça que eu quero guardar as coisas pra quando eu for velho, eu ter as coisas de verdade que eu tinha na minha infância, adolescência, jovem adulto e decorrer da vida. Eu quero guardar tudo pra, tipo, mostrar pras pessoas no futuro. Olha, essa coisa aqui é de quando eu tinha sei lá quantos anos. Então, isso é algo meu e por isso criou uma dependência minha de que tudo que eu tenho eu vou guardar com todo amor e carinho. Mas tem coisas que não necessariamente precisam ser guardadas, mas eu vou guardar. Eu preciso guardar. Mas isso também me trouxe coisas boas, esse desejo de guardar tudo, porque eu tenho ele desde que provavelmente eu nasci. Isso me trouxe coisas boas. Por exemplo, sabe quando você era criança, principalmente menino, mas menina também, não vamos julgar, que todo menino queria ter a pista do tubarão? Então, eu tenho a minha até hoje. Mais ou menos, na verdade. Bom, essa aqui é a pista da cobra. É literalmente a pista do ataque do tubarão, só que de cobra. Porque eu gostava mais das cobras antigamente. Eita, preu, lá ele. Essa pista eu ganhei quando eu tinha 4 anos de idade. E eu tenho ela até hoje. E ela funciona. Eu tenho um apego muito grande por essa pista, porque provavelmente foi o primeiro presente que eu ganhei na minha vida. E ela até hoje tá em bom estado, ela só tá meio empoeirada. Mas pelo menos ela tá aqui, esse é um dos meus maiores orgulhos. Eu lembro que quando eu era criança eu levava ela pra todos os lugares possíveis, ela era meu tesouro. E mesmo depois que eu cresci e não gostei mais de carrinho, assim, eu sempre quis guardar essa pista do todo o meu coração e eu tinha muito medo de quebrar ela, porque foi provavelmente meu primeiro presente, tá ligado? Também, outras coisas que eu tenho guardado desde muito pequena é tipo o meu cão Spock. Aquele ali. Esse carinha aqui. Eu ganhei ele quando eu tinha 10 anos. E ele tá bem conservado. Eu não sei se ele funciona ainda, porque eu não coloco pilha nele há uns 7 anos. E eu também não tenho manual, então eu não lembro como falar com ele, mas ele tá conservado, não tá rasgado em nenhum lugar. Ele só tá empoeirado porque ele fica em cima do meu guarda-roupa olhando eu dormir, me stalkeando. Mas eu sempre quis um cão Spock quando eu era criança, muito mesmo. E eu enchi o saco da minha avó quando eu tinha 9, 10 anos pra ela comprar um cão Spock pra mim. Eu queria... Não, nem foi com 9, foi com 7 anos. Foi 2011, 2012. Mas eu queria o cozinheiro, porque eu gostava de cozinhar. Aí ela comprou o pirata. Eu fiquei triste nos primeiros 3 minutos, aí depois eu comecei a amar o pirata. E eu tenho certeza que até hoje eu gosto muito de pirata por causa desse cão Spock. Porque mano, ele era meu único amigo. Eu falava com esse porrinha o dia inteiro. Literalmente o dia inteiro eu conversava com esse cara. E ele tá aqui até hoje. Tem aquele Mickey ali também, que eu derrubei ele sem querer, que eu ganhei. Esse eu ganhei com 10 anos, eu tenho certeza. De uma amiga da minha mãe. E ele tá lá até hoje. Eu ganhei ele desse jeito, ele tá com o nariz meio ferrado. Deixa eu lá buscar. Ele tá com o narizinho um pouco descascado. Mas ele é assim mesmo. Eu ganhei ele assim e eu sempre tratei ele muito bem. Porque eu gosto de tratar as coisas muito bem. Ele só tá sujo, tá ligado? Porque é mó trampo limpar essas coisas. Mas realmente, eu gosto de guardar as coisas que eu tinha quando eu era criança. O máximo que eu consegui guardar, eu guardei. Com meus carrinhos. Poucos carrinhos eu guardei. Eu lembro que esse aqui foi um dos meus primeiros carrinhos. E ele tá aqui até hoje. Pausa pra curiosidade do meu eu da edição. Eu, quando eu tava editando o vídeo, descobri que esse carrinho que eu tô segurando é o mesmo carrinho que aparece no primeiro comercial da pista da cobra. Então provavelmente esse carrinho veio junto com a minha pista e eu tenho ele até hoje. E eu não lembrava disso. Mas é só ele também, o resto tudo sumiu. Até o meu carrinho favorito, que é esse aqui. Ele era sempre o meu favorito. Eu lembro que eu andava com ele pra todo lugar. Até que um dia eu levei ele pra uma festa de uma amiga da minha tia. Que minha mãe foi e eu fui convidado e eu esqueci ele lá. Depois disso eu nunca mais fui o mesmo. Eu gosto muito de colecionar coisas. Não sei se dá pra perceber. Eu tenho muitas coleções. Talvez por ter esse hábito de acumular, eu também gosto de acumular coisas da hora. Tipo, nossa gente, olha que da hora as coleções que eu tenho. Então é basicamente isso, eu gosto muito de colecionar. Eu coleciono mangás, eu tenho muitos livros também. Eu queria ter uma coleção inteira de One Piece, mas difícil. Eu tenho a coleção inteira de Percy Jackson, entre uns livros de Lovecraft que eu ganhei também. Tenho bastante livros e mangás. Tô construindo minha coleção de Pum Pum também. Mas eu tenho muita coleção de coisa inútil também, tipo Coca-Cola. Eu tenho todas as Coca-Colas diferentes, tá ligado? Aquelas Coca-Colas de edição limitada. A única coisa de engraçado é que eu não gosto de Coca-Cola. Essas aqui são as
Coca-Colas diferentes que temos. Eu posso dizer com categoria que esta aqui da Jack Daniels é de longe a pior. E a melhorzinha, infelizmente, foi a do LOL, porque ela era de caju. Aqui tá mostrando o sabor XP, que é muito cringe, mas esse sabor caju é bom. Essa de Oreo era horrível. Essa do Metaverso aqui é bem dane-se, tipo, gosto de nada. Do Marshmallow era gostosa. Essas duas aqui eu não lembro o sabor. Eu só sei que isso aqui era tipo um gosto horrível, tipo, parecia banana, tá ligado? Não gostei. A primeira porque eu achei da hora, que é aquela do Metaverso. E eu fui comprando o resto. Aí ficou, né? Agora eu tenho todas. Tem uma com meu nome ali. E tem uma Dr. Pepper. E tem uma água também, que eu ganhei essa água chique num show e eu fiquei. Eu nunca abri água chique. Ela só é uma água chique. Sei lá. Eu tenho coleção também de garrafinhas da Taverna Medieval. Porque toda vez que eu vou na BGS eu compro uma e eu fui colecionando, fui deixando aí. E também umas credencial que eu fui ganhando por aí também, tipo a credencial da Comic Con que eu fui, credencial da Gamescom que eu fui esse ano, que tem até vídeo no canal. Tem credencial do Anime Friends que eu fui de caravana, porque eu fui o único Anime Friends que eu fui que deu credencial, infelizmente, e eu não tenho uma credencial da BGS. BGS, me manda uma credencial, eu falei bem de vocês ano passado. Tem a coleção de Tazo do Pac-Man, que foi dada em 2020, eu tenho quase a coleção inteira, mano. Eu corria muito atrás dessa coleção e não tive a coleção inteira, mas eu tive quase. Eu tenho muitas cartas de Pokémon, se quiser me doar cartas de Pokémon também eu amo. Tenho teoricamente uma coleção de roupas do RPG do Cellbit, o que eu percebi depois que eu só fui... Meu amigo foi me dando algumas, eu comprei outras e eu simplesmente vi que eu tinha um monte, tá ligado? Coleciono teoricamente instrumentos musicais também, porque eu tenho 6. Eu só fui ganhando eles também, eu só comprei um instrumento musical, o resto tudo foi ganhando. E aí depois eu percebi que eu tinha 6 instrumentos musicais, eles mal cabem no meu quarto, pra você ter noção, um violão tem que ficar dentro do meu guarda-roupa pra ele caber. Entre várias outras coisas, mas a coleção que eu mais tenho orgulho é da Turma da Mônica. Bom, a coleção de Turma da Mônica tá desde aqui e tipo não é só isso, tem fileiras e fileiras lá pra trás. Não sei porque essas coisas estão aqui em cima, eu tenho que tirar. E ali atrás tem as da Turma da Mônica Jovem. E atrás de lá de trás tem mais coisa de Turma da Mônica. É muita coisa. Tipo, aqui ó, dá pra ver que lá atrás ali, ó. Aqui ó, tem mais coisa de Turma da Mônica Jovem. E atrás tem mais coisa ainda. É bastante. Tenho 600 e poucos gibis da Turma da Mônica. Quase 700 gibis que eu vou guardando desde a minha infância até hoje em dia. É muito gibi, eu tenho um gibi desde 1990. Tipo, alguns da Editora Globo que eu tenho, tipo, tem mais guardado, mas preguiça de ficar procurando, porque é uma imensidão de gibi. Então eu peguei esses aqui. Esse aqui, eu sei que é de... acho que é 2001, mais de 2001. Esse aqui é bem mais antigo, eu acho que... é que não consegui achar, eu procurei muito, mas aqui na última página não fala qual que é a data desse corninho aqui, mas eu chuto que é tipo 95, 96. Aqui ó, 96. Fevereiro de 96 aqui, achei. Então, né, os antigos. Eu tenho uma coleção meio vintage, assim, que replicava as Turma da Mônicas iniciais. Eu tenho coleção quase inteira da Turma da Mônica Jovem Volume 1. Dentre alguns outros livros um pouco mais diferentes. Eu lembro que eu sempre gostei de Turma da Mônica. Por isso que eu tenho tanto gibi dessa porra e é difícil cuidar. Mas eu tento guardar essas porra também durante muitos anos, porque a coleção não para de aumentar. Mas uma das coisas mais importantes que eu tenho na minha vida vem dessa coleção. Que eu deixei separado até. Que é isso aqui. É um gibi. Como vocês podem ver, ele não tem nem capa. É um gibizinho normal. Mas esta porrinha aqui é literalmente a primeira coisa que eu li na minha vida. Literalmente, a primeira coisa que eu li, eu aprendi a ler, tipo, só sílaba por sílaba, foi esse gibi. Ele foi o primeiro material que eu li, literalmente. Primeira coisa, primeiro balão que eu li, e eu me esforcei muito pra ler ele inteiro. Como que eu tenho essa porra guardada até hoje, eu não faço a menor ideia. Pra você ter noção. Mas esse foi literalmente a primeira coisa que eu li. Eu aprendi a ler com este gibi. A primeira frase que eu li na vida, por mim mesmo, quando eu era uma criança de, sei lá, 6, 5 anos, acho que menos, 4, foi esse gibi. E eu tenho ele até hoje. Por isso que eu tenho essa pira de guardar coisas até velho. Porque, pô, se eu já tenho essas coisas até agora, eu não vou desapegar delas agora. Então, tá,
é legal, tipo, ter um dos meus primeiros presentes até hoje, ter a primeira coisa que eu li até hoje, ter as minhas coisas de quando eu tinha 6, 7 anos, da hora, mas só que ficou tão grudado na minha cabeça que eu tinha que guardar tudo, que se tornou um pouquinho perigoso, sabe? Porque às vezes eu penso que realmente eu posso me tornar um daqueles acumuladores que acumulam um monte de coisa, tá ligado? Porque, tá, ter coleção é da hora. Guardar as coisinhas que você tem quando criança, legal, sim. Mas eu percebi que em algum momento eu não consegui mais dissoar do que é legal guardar o que não é legal guardar. Pô, eu tenho um monte de roupa guardada no meu guarda-roupa e, tipo, que eu não uso, eu nunca vou usar ela na minha vida. E eu tenho a maior tristeza do mundo de jogar fora, porque elas nem servem pra doação, tá ligado? É algo psicológico, puramente psicológico. E eu, obviamente, tenho que tentar resolver isso. Esse vídeo foi, tipo, mais, tipo, olhem esse exemplo, porque, mano, se você é do mesmo jeito que eu, que gosta de guardar tudo possível, tudo mesmo, mano, acho que tá na hora da gente começar a desapegar, tá ligado? Porque eu vou começar a desapegar de algumas coisas, eu não vou mentir que eu vou jogar coisas fora, mesmo eu não querendo, eu preciso, não é algo que eu mais posso guardar, tipo, chegou num limite que passou do aceitável, eu preciso desapegar das coisas. Mas sempre guarde as coisas que são importantes pra você, pelo menos tente, porque existe essa linha tênue de guardar coisas da hora, ou coleções e, tipo, coisas inúteis que você nunca vai usar na vida, tá ligado? Dá pra saber diferenciar, mesmo que eu saiba diferenciar, eu não quero jogá-las fora. Mas, força, guerreiro, você vai conseguir. E é isso. Eu volto aqui daqui 30 anos pra falar se eu continuei acumulando coisas e virei o novo acumulador que vai passar no programa de acumuladores compulsivos, ou se eu me libertei da minha droga. Espero que eu tenha me libertado.